Romanos 11. Vamos ler versículo 1 a 24. Romanos, capítulo 11. O livro de Romanos é um livro difícil de ler. Ele é difícil de ler, principalmente quando você olha para a Bíblia e procura algo designado apenas para você. Esse texto fala de forma pessoal, evidentemente. Mas se você já deu uma lida nele todo, você vai perceber que o livro de Romanos, ele tem esse objetivo de falar sobre comunidades. Ele vai falar sobre a comunidade de Israel e ele vai falar sobre a igreja, o povo de Deus. Então nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 24. Então diz assim o texto: Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz as Escrituras? Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares. Eu sou o único que sobrou, e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim hoje, também há um remanescente escolhido pela graça. Verso 6. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça não seria graça. O que quer dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhe deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi diz, a mesa deles se transforma em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam-se os seus olhos, para que não consigam ver, e as suas costas fiquem curvadas para sempre. Verso 11. E novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma, ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúmes em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios. Exalto o meu ministério, na esperança de que de alguma forma possa provocar ciúmes em meu próprio povo e salvar algum deles. Verso 15, pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida entre os mortos? E se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Verso 17, se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Então você dirá, ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulha, mas teme. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, verso 22, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados.
pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Verso 24, afinal de contas, se você for cortado de uma oliveira brava por natureza, e de maneira antinatural foi enxertada numa oliveira cultivada, enquanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Não vou perguntar se você entendeu alguma coisa, mas Deus vai trazer alguns apontamentos significativos para a nossa vida nessa noite. Por isso eu convido você para orar mais uma vez. Senhor, pedimos a instrução do alto, estamos diante da Tua palavra, que a voz do Teu Espírito fale a verdade em nossos corações. Deus, ilumine essa palavra hoje, a fim de que ela seja prática e abundante em nossas vidas. Faça algo em nós, para a glória do Teu nome, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse, o livro de Romanos, ele é uma declaração, ou um ensinamento, ou então uma expressão do que Deus é capaz de fazer pela humanidade e por Israel. Então, Romanos é a tentativa de Deus equilibrar o presente e o futuro de Israel junto com a vontade de Deus para eles. Mas, ao mesmo tempo, o livro de Romanos é uma tentativa de equilibrar a função da igreja e o futuro dela em Deus. Você sabe que Israel caminhou com Deus até Jesus. Então, quando Jesus vem, ele morre ali na cruz. Ele morre por quê? Porque veio para que eram os seus, mas os seus o rejeitaram. E quando Israel rejeita Deus, abre um espaço para mim e para você. Esse espaço é chamado espaço da graça. Então veja bem, a rejeição de Israel a Deus se traduz numa bênção para nós, os gentios. Quem são os gentios? Aqueles que não são judeus. Então esse texto, isto é, o livro de Romanos, apresenta para a gente a graça que Deus está dando para nós, igreja, uma vez que essa graça era para ser dada ao povo de Israel, isto é, aos judeus. Mas porque os judeus rejeitaram Jesus, Deus deu essa graça para nós, chamados gentios. Esse texto especificamente que nós acabamos de ler, se a gente pudesse dizer assim, apenas uma única frase dele, seria provocação. Isso aqui é uma provocação que Deus está fazendo no povo dele. Qual o povo dele? O povo de Israel. É como se Deus estivesse abraçando a igreja agora, e olhando assim pelos ombros e falando assim, está vendo, Israel? O que eu estou fazendo pela igreja, era para vocês estarem vivendo isso. Está vendo, Israel, como eu estou abençoando a igreja com dons? Era para você estar tendo isso, Israel. Olha, Israel, está vendo como eu estou abençoando a igreja, dando para eles a revelação através do profético? Era para vocês estarem vivendo isso, Israel. Então, é como se Israel estivesse vendo Deus abraçar a igreja, cuidar da igreja, dar dons para a igreja. Por isso que chega aqui no verso 11, ele diz assim, ao contrário, por causa da transgressão deles quem? Os judeus, veio a salvação para nós. Nós quem? Os gentios. E por que veio a salvação para nós? Para provocar ciúmes em Israel. Então, a provocação é um caminho que Deus usa para transformar a nossa vida. Observa isso. A provocação é um caminho que Deus usa para transformar, para nos mover. Quando Deus provoca alguém, Deus quer que a gente se mova. Quando Deus provoca alguém, Deus quer que a gente entenda que nós não viveríamos alguma coisa, não faríamos alguma coisa, a não ser que Ele nos provocasse. Aliás, se você olhar bem para a sua vida, você vai observar que tudo que você alcançou, tudo que você tem, veio por provocação. Talvez você tenha parado de estudar, feito uma faculdade, aí você vê alguém que voltou a estudar, voltou a fazer faculdade,
concluiu o curso e você fica provocado, dizendo assim, se aquela pessoa conseguiu voltar a fazer o curso, concluir a faculdade, eu também consigo. Você que é casado, provavelmente você foi provocado para escolher a pessoa com quem você se casou. Alguém deve ter chegado para você e falou assim, você viu como a Maria tem olhado para você? Você viu como Pedro, assim, fica encantado quando você está falando? E você não prestava atenção naquilo, mas porque alguém falou, você viu? Alguém está interessado em você. Então aquilo provocou você e você passou então a melhorar o seu radar e você percebeu que essa mulher ou esse homem que você está casado hoje é fruto de uma provocação. Alguém provocou você e você escolheu ele para casar. O caminho profissional, isso é muito comum. A gente vê as pessoas fluindo profissionalmente e a gente fica provocado por aquilo. Se ele conseguiu, eu também consigo. Então, praticamente todas as coisas na nossa vida, ela vem por esse ambiente de provocação. E isso é importante, esse é um caminho que Deus usa também. Deus é um Deus provocador. E como é que Deus nos provoca? Tem algumas coisas de como Deus nos provoca. Deus tem um caminho, assim, parece que Deus desenvolveu uma matriz de provocação. E essa matriz, esse caminho está aqui justamente nesse texto. A gente vai olhar para ele rapidamente. Então, como é que Deus nos provoca? Primeiro, nos expondo ao melhor para nós. A provocação de Deus, ela vem por exposição. E onde Deus te expõe? Deus te expõe no melhor. É quando Deus coloca você com pessoas melhores que são você. Quando Deus coloca você perto de famílias que é melhor do que a sua família. Quando Deus coloca você perto de profissionais que é melhor do que você. Quando Deus coloca você perto de pessoas que têm um fervor maior do que você a Deus. Deus coloca gente perto de nós para nos provocar. Então, você olha aquela família, aquele casal, o casamento deles são equilibrados. E você olha para aquilo e você fica provocado. Você tem uma vida profissional melhor, porque você encontrou alguém perto de você que flui muito melhor do que você na sua profissão, e você então se sentiu provocado. Nós somos provocados por pessoas que são mais felizes do que nós somos provocados por pessoas que estão sempre todas assoviando, tem uma alegria que não sabe de onde tira, nós somos provocados com pessoas bem resolvidas. Como é que essa pessoa consegue suportar isso, essa perseguição, essa falação? Como é que essa pessoa consegue se reinventar? Nós somos provocados. Essas pessoas, elas não são enviadas na nossa vida para nos diminuir. Pessoas melhores do que nós, situações melhores do que nós, ambientes melhores do que nós convivemos, não são colocados diante de nós para nos diminuir. Deus não está falando assim, ó, está vendo? Eu estou fazendo na vida dele, eu não estou fazendo na sua. Deus não está fazendo isso. Deus está provocando você. E a provocação, ela acontece de forma natural. Deus nos expõe ao melhor. Essa é a maneira como Deus nos provoca. Talvez a pessoa nem tenha um padrão tão elevado assim em todas as áreas da sua vida. Mas tem uma área que você não é e ela é. E porque ela é melhor que você naquela área, então aquilo te provoca. Nós somos continuadamente provocados pelo melhor. Agora preste atenção nisso. Enquanto nós somos provocados pelo melhor, nós não somos provocados por más experiências. Más experiências, elas nos desgovernam. Más experiências, elas são forças desgovernantes. Então, é o homem, a menina, o homem que diz assim, eu nunca vou ser igual ao meu pai. É a mulher que diz assim, eu nunca vou ser igual à minha mãe. Veja só, você está partindo de um ponto de má experiência. E má experiência nos desgovernam. Quando você diz assim, eu não quero ser igual ao meu pai, eu não quero ser igual à minha mãe, você está partindo de um ponto de que você não quer ser, mas você não tem um ponto para chegar ao que você quer ser. Então, você sabe de onde está saindo, mas você não sabe onde você vai chegar. Por quê? Porque você não tem um referencial. Porque você não tem alguém em que você possa inspirar. Então, a provocação de Deus, ela vem por nos expor ao melhor. Se você, quando Deus nos provoca com o melhor ao nosso redor, Deus está dando para a gente um destino. Pensa o seguinte, irmãos,
todas as pessoas inteligentes com as quais você já conversou, as pessoas com ações nobres, as pessoas assim que estão em ambientes assim que todas as vezes que você está exposto a ambientes melhores, Deus está apontando um destino para você. Você não é colocado em lugares melhores, você não é colocado perto de pessoas melhores, você não é colocado perto de vitórias melhores para poder diminuir você. Você é colocado nesses lugares apenas para provocar você. Agora preste atenção nisso, tem pessoas que elas não são inspiradas pelo melhor, elas são intimidadas pelo melhor. E se você não for inspirado pelo melhor, você vai ser intimidado pelo melhor. E quando nós somos intimidados pelo melhor, nós tendemos a diminuir o outro. Sabe, a gente tem esse caminho. Assim, você olha para aquela situação, você vê que o cara é melhor que você, que a situação está melhor que a sua, ao invés de você se inspirar, você fica pequeno perto disso, e quando você fica pequeno, você começa a ter, assim, argumentos existenciais. Você começa a dizer assim, não, mas essa pessoa só chegou onde chegou porque ela recebeu a ajuda do pai. Não, essa pessoa só alcançou isso porque, você viu também? Ele é um bajulador. Não, essa pessoa conseguiu isso porque ele é fácil para ele. Não é nada disso, irmãos. Essa pessoa alcançou o que alcançou porque ela foi exposta ao melhor e aquilo não intimidou ela, mas inspirou ela. Esse absurdo, você tem que parar com isso, de ver as coisas boas, melhores que você, e você tentar diminuir aquelas coisas porque você ainda não alcançou. Deus, Ele não traz pessoas grandes perto de nós para nos sentirmos pequenos, inferiores. Deus traz pessoas grandes perto de nós para nos inspirar, para nos provocar. É por isso que Deus traz pessoas assim perto de você. E esse texto, então, ele dá para a gente um vislumbre da personalidade de Deus. Qual é a personalidade de Deus? Amor. Deus é amor. Deus ama Israel. E às vezes você pode olhar até para essas confusões que estão tendo agora, e você, mas como é que Deus ama Israel? Israel rejeitou Deus, como é que Deus ama Israel? Amigo, eu não sei, mas se você ler a Bíblia, você vai perceber que Deus tem um amor incontrolável por Israel. Existe um livro chamado do profeta Oséias, que lá Deus faz uma comparação, diz assim, ó, o nosso relacionamento, Israel, é como de um marido que foi traído múltiplas vezes, mas ele aceitou a esposa de volta. Isso aqui mostra a extensão do amor de Deus. Você já foi rejeitado alguma vez na sua vida? A dor que é ser rejeitado? É isso que Deus sentiu quando Israel rejeitou. É isso que Deus sente quando uma pessoa rejeita Deus. Mas o amor dele por nós, que o Israel de Deus hoje se traduz na igreja. O amor de Deus por nós, ele é grande. Não tem nada que você possa fazer que possa afastar o amor de Deus. Não tem pecado, não tem pensamentos, não tem atitudes. Deus continua te amando e Ele vai te amar até o fim. E, gente, amor é essa experiência humilhante. Já parou para pensar nisso? Amor é uma experiência humilhante. Você ama a pessoa vem e te machuca. Ela te machuca, te faz mal, e você diz assim, nunca mais eu vou falar com essa pessoa, eu nunca mais vou ajudar essa pessoa, mas um dia você encontra com ela, né? E ela vem, e porque você ama aquela coisa ruim, você diz assim, não, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ir lá cumprimentar, eu preciso estender a mão, eu preciso fazer alguma coisa, né? A pessoa entra no local, e porque você ama ela, você esquece tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que ela fez para você. O amor é uma situação humilhante, o amor é uma experiência doída, dolorida. Mas, em contrapartida, o amor é a força mais importante deste mundo. Nós vimos isso aqui semana passada. Então, tem pessoas que são solteiras, né? Elas dizem assim, já vi menino falar isso, homem falar isso. E já vi mulher também. Homem fala assim, quando eu casar, eu não vou ser bobo igual meu pai, não. Porque lá em casa, minha mãe faz de gato e sapato meu pai. Mas quando eu casar, eu vou colocar a mulher no lugar dela. Adivinha o que acontece, né? Casa,
Aquele leão que estava rugindo assim, né? Não que eu vou fazer, que eu vou acontecer, casou, vira um gatinho. O amor é uma situação humilhante, gente. Amar é doído. Amar, assim, o cara vira um cordeirinho. Eu já vi homem forte, conquistador, batalhador, ajoelhado, chorando por amor por uma mulher. E cantando aquela música, aquele fio de cabelo comprido. Esse é o vislumbre do amor que Deus tem por nós. É um amor que não desiste de nós, não desiste do seu povo. E esse texto que a gente está lendo aqui mostra esse método de Deus de provocar o seu povo para abençoar o outro através do outro, para te abençoar através do outro. Você acha que você foi abençoado só por causa do seu esforço, só porque você é inteligente? Você é muito perspicaz, né? Assim, você tem uma capacidade de administração, você trabalha demais. Não, você está sendo abençoado para abençoar pessoas que estão perto de você. Sabe? Às vezes você acha que Deus está dando para você, mas Ele não está dando para você, Ele está dando para a pessoa que está perto de você. Vai ser abençoado através de você. Então, esse texto que nós estamos lendo aqui, irmãos, abre essa compreensão de que Deus usa a bênção de alguém para abençoar você. Ou Deus usa a bênção de alguém para provocar você. Deus estava provocando Israel, abraçando os gentios, que somos nós, a igreja. O que mais aprendemos aqui sobre como Deus nos provoca? Deus nos provoca com fragmentos que existem dentro de você, dentro de nós. Verso 5 diz: assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça. O apóstolo Paulo está falando para os romanos, está falando para os gentios. E ele está falando assim, Deus está fazendo isso para provocar uma mudança em Israel. E para provocar uma mudança em Israel, o Israel já era um povo gigantesco. Ele diz assim, eu estou escolhendo um remanescente. O que é remanescente? É um povinho pequeno, é um povo pequeno. É um grupo pequeno, é uma porçãozinha. Então ele está dizendo assim, ó, existe uma porçãozinha de judeus que se converteram ao cristianismo. Ele diz aqui, lembra quando Elias fez aquela oração? Ó, estou sozinho aqui, mataram todos os seus. Deus falou assim, não, eu escolhi 7.000, estão guardados aí. Deus sempre escolhe um remanescente, um povo pequeno. Deus coloca fragmentos dentro de nós. O que são fragmentos? Bênçãos, pequenos milagres. Deus vai colocando essas coisas dentro de nós, e isso é apenas um fragmento para aquilo que Deus quer fazer de algo maior na nossa vida. Pequenos testemunhos são fragmentos de grandes testemunhos. Deus colocou coisas pequenas dentro de você, livramentos pequenos. Uma vez eu fui pescar com uns amigos, o cara me colocou na garupa da moto dele, estávamos numa estrada de terra, e o cara estava correndo muito, né? Alta velocidade, a gente estava descendo uma ladeira, ele passou pelo primeiro buraco, eu já não sentia a moto debaixo de mim. Quando ele passou pela segunda, aí eu já caí no chão. Aí saí rolando, era uma estrada muito íngreme, tinha muitas pedras. O pastor Neymar me acompanhou nessa saga. Não pergunta para ele não como é que foi, porque eu vou ficar envergonhado. Também não fala com a Neise não, porque ela vai ficar brava comigo. O fato é que quando eu olhei para aquilo, eu falei assim, Deus me guardou. Deus me guardou para coisas maiores. Deus poupou a minha vida, irmão, porque aquele acidente era uma ladeira, com muitas pedras brotando assim da terra. Eu poderia ter batido a cabeça numa daquelas pedras e ter morrido ali mesmo. Mas Deus poupou a minha vida. Sabe quantas coisas Deus já guardou você, irmão? Tá? São fragmentos que Deus vai colocando dentro da gente. É aquela enfermidade que Deus curou na sua família. Você família, tem uma pessoa lá que foi curada de câncer. Deus já deu autoridade para você, nessa sua família. Qualquer outra pessoa que tiver câncer, você pode reivindicar aquele milagre que Deus fez na vida daquela pessoa. E ela será curada. Qualquer doença, irmão. Qualquer doença. A bênção que Deus operou em alguém é um fragmento de algo que Deus pode fazer na gente. Terceiro, como é que Deus nos provoca? Tirando pessoas da sua vida. Perder pessoas provoca uma mudança drástica na nossa vida. E eu não estou falando aqui apenas de perder pessoas no sentido de que a pessoa morreu, não.
Versículo 13 e 11 diz assim: eu estou falando a vocês, gentios, visto que eu sou o apóstolo para os gentios. Paulo está dizendo: exalto o meu ministério, na esperança de que de alguma forma eu possa provocar ciúmes no meu povo e salvar algum deles. O que o apóstolo Paulo está falando? Ele está falando assim: olha, Deus me tirou do meio judeu, Ele me tirou de lá para que eu pudesse ser um pastor, um apóstolo para os gentios. Gente, perder o apóstolo Paulo dentro do ambiente judaico foi um prejuízo muito grande para o judaísmo, mas foi uma graça poderosa para a gente. Muito que nós aprendemos sobre a graça, sobre o perdão, sobre o amor de Deus, vem porque esse homem ele era muito inteligente. Então o que acontece? Às vezes pessoas começam a ser sacadas na nossa vida, e a gente, na nossa arrogância, a gente diz assim: ah, faz mal não, tirou porque não se importa mesmo, não tem problema nenhum. Irmãos, a gente precisa parar com esse orgulho. Toda pessoa que é sacada da nossa vida muda a configuração da nossa vida. Não acha que é uma bênção a pessoa ter sido tirada da sua vida, não, porque às vezes pode ser um grande prejuízo para você. E como as pessoas são tiradas da nossa vida? Irmãos, esfriamento. Você vai percebendo que a pessoa vai ficando com o coração longe, você vai vendo que a pessoa vai esfriando com você, você vai, assim, você vê que aquele relacionamento já não é mais assim tão legal como era antes, e aí você vai esquecendo, você vai deixando, e quando você percebe, a pessoa está longe de você, foi tirada da sua vida, e você nem percebeu. Talvez seja por isso que você esteja tão sobrecarregado hoje, que você não consegue sentar com alguém e conversar como amigo. Porque foram tirados os amigos da sua vida e você diz: foi tarde. Será que você não vai acordar? Será que você vai continuar sendo orgulhoso? As pessoas vão saindo da sua vida e você vai aplaudindo? Tem casais hoje que só dividem despesa. Já não divide uma vida. Tem casais hoje que têm uma casa, mas não tem um lar. As pessoas elas vão saindo da nossa vida. Isso é uma provocação que Deus está fazendo na nossa própria vida. Às vezes, na hora, a gente não enxerga, não compreende, mas, é um relacionamento com o seu pai, é um relacionamento com a sua mãe, é o relacionamento entre os irmãos. Eu não estou falando de irmão de igreja, não. Estou falando de irmão de sangue. É um relacionamento com os avós, com os primos, com as primas. Você vai deixando de lado. Sabe, a gente está nesse negócio de que eu não tenho tempo para ir na casa do meu pai, não tenho tempo para ir na casa da minha mãe. Quando eu vou na casa do meu pai é um fardo, eu tenho que ficar ouvindo as histórias. Se você for mais vezes na casa do seu pai, as histórias vão acabar. Quando você chegar lá, ele não vai ter novidade para te contar, porque você vai estar mais vezes lá. Mas se você demora muito, você vai sentar lá e vai ter que ouvir aquele monte de coisas. São casais que vão se esfriando. Amigo, uma coisa que mostra a química na vida de um casal é o beijo. O casal deixou de se beijar, precisa tomar cuidado. Precisa tomar muito cuidado. O distanciamento, o esfriamento. Você fica focado no que você gosta, você fica focado no que você quer, e as pessoas vão sendo tiradas da sua vida. Está na hora de você acordar. Pessoas sendo tiradas da nossa vida é uma forma que Deus usa para nos provocar. Outra forma que Deus usa para nos provocar, cortando o fluxo do céu sobre a nossa vida. Diz assim o verso 17: se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira. Deus está usando aqui uma figura de linguagem. Qual é a figura que Ele está usando aqui? A oliveira. E Ele começa a provocar o povo de Israel, dizendo assim: cortou o fluxo da oliveira sobre vocês, cortou o fluxo de Deus sobre a vida de vocês. Sabe quando você perde a inspiração? Você resolvia as coisas muito fácil, você, tudo era fácil para você, fluía tudo bem, porque você estava ligado em Deus, você estava ligado na oliveira. Mas tudo hoje dá trabalho para você, é cansativo. Mas antigamente era fácil. Por quê? Porque você estava conectado à oliveira. De repente você perdeu o fluxo do céu, irmão.
Você vem para um culto desse e diz, cara, Deus não falou nada. Deus não falou, não é porque Ele não está falando aqui agora, é porque o fluxo do céu foi cortado na sua vida. Você não percebeu? Você não sente a presença. Você vê um do lado levantando a mão, adorando, se entregando naquela atmosfera. Você vê o outro assim se humilhando diante de Deus. E você olha para aquilo e fala assim, Deus, não estou sentindo nada. Por quê? Porque o fluxo foi cortado. Você desconectou o seu coração de Deus. E quando eu não estou conectado com Deus, não acontecem as coisas do céu na minha vida. Não tem a seiva, o alimento, a substância que vem do Senhor. Aquilo que passa pelo tronco vai para os ramos, que somos nós, sabe? E sua mente já não é mais dominada pelas coisas do céu, sua mente é dominada pelos gritos do jornalismo. Sua vida é dominada, assim, pelo medo do que está acontecendo no mundo. Você fica com medo, que hora que Jesus Cristo vai voltar? Porque você perdeu a conexão. A volta de Jesus é algo que deve colocar paz no nosso coração, não aflição. Porque sabemos em quem temos crido, e Ele é poderoso para guardar. Eu sou a videira de Jesus, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é o glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos. E se assim, serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. O apóstolo Paulo está provocando o povo de Israel, dizendo assim, ó, vocês foram cortadas da oliveira. Como é que Deus nos provoca? Declarando as suas promessas. É interessante porque no versículo 23, no versículo seguinte que a gente viu no anterior aqui, e quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, eles serão enxertados por Deus, porque Deus é capaz de enxertá-los outra vez. O que Deus está falando aqui? Deus está falando assim, ó, se o povo de Israel se arrepender, eu vou colocá-los ligados na videira de novo. Então, assim, é uma provocação com promessa. Deus nos provoca com promessa. O problema é que nós temos muitas pessoas cínicas em relação às promessas de Deus. Você está debaixo aqui de uma impulsão do céu. Deus está falando que vai fazer, Deus está falando que vai aumentar o seu território, Deus está falando que você vai curar, e aí você está aí, se for da vontade de Deus, Deus vai curar mesmo. Ah, não, as promessas de Deus já não impulsionam mais você, não provocam mais você. Por isso que a gente não consegue receber, porque nós não somos provocados. Assim, quanto mais for absurda a promessa, eu quero ela para mim. Noé, ele não parou de construir a arca para ficar dando explicação para cada pessoa que duvidou dele. Ele deixou que a chuva falasse. Forte isso, né? Forte isso, né? Eu quero as promessas absurdas de Deus. Eu quero as promessas que são tão grandes que eu falo de Deus, por que o Senhor não escolheu outro? O Senhor escolheu a mim? Eu quero as promessas ridículas de Deus. Eu quero as promessas que insulte o meu raciocínio. Eu quero as promessas de Deus que vêm do alto, de forma sobrenatural sobre mim. Deseje promessas ridículas de Deus. Deseje promessas que vão afetar o seu raciocínio, o seu equilíbrio. Deus é um Deus que promete. 17% da Bíblia é de promessas. Você imagina isso? 17%. Então, assim, o tema de Deus na vida é promessa. Assim, a fala de Deus se resume em promessa. E a Bíblia diz que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou de tudo que pensamos por causa do poder, mediante o poder dele que atua em nós. Eu alimento a minha alma com as promessas de Deus.
Eu aprendi isso. Eu sou doido, mas muito doido mesmo. Você não imagina o quanto. Eu coloco a minha mente lá nas alturas. Às vezes, alguém tem que chegar perto de mim e falar assim, não pense tanto assim. Volta para cá. Eu sou um sonhador. Mas eu não sonho só os meus sonhos. Eu sonho os sonhos de Deus. Eu vou pisando na terra da promessa. Eu vou colocando meus pés nas águas ali do mar. E eu vejo ele se abrindo e eu vou entrando. E eu vou dizendo para mim mesmo, Deus vai te ajudar, Cláudio. Deus não vai deixar você sucumbir agora, Cláudio. Cláudio, Deus vai surpreender você, aguenta firme. Irmãos, muitas vezes eu vivo debaixo de medo. Muitas vezes eu vivo. Isso é natural, porque as coisas com as quais Deus nos chamou para fazer são grandes mesmo, amigo. Ele vai olhar para aquela situação e falar assim, Deus, mas os caras têm um monte de advogado. Você vai olhar para aquela situação e falar assim, mas olha, assim, é desleal esse embate. Eu fico olhando para as coisas e falo assim, mas como isso vai acontecer? E sabe assim, o que eu tenho percebido, quanto maior é o sonho que Deus coloca no seu coração, mais pessoas têm perto de você dizendo assim, não vai dar certo. Cara, eu tenho uma pessoa que me liga quase todo dia me dando uma notícia. Estou quase para dizer para ela assim, não me ligue mais. Só ligue quando você tiver boas notícias. Porque, cara, eu tenho que lutar. Além de a gente ficar olhando assim para os vislumbres de Deus, a gente tem que ficar explicando por que a gente está construindo o que a gente está construindo. Por que você está fazendo essa arca? Não vai chover. Por que você está fazendo isso? Você é doido? Queira as promessas absurdas de Deus. Como é que Deus nos provoca? Estou terminando. Realizando feitos antinaturais na sua vida. Diz o texto, afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza, e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Olha, é antinatural para a gente servir a Deus. É antinatural a gente estar aqui. Nós só estamos aqui porque Deus está fazendo uma obra na nossa vida, irmãos. Deus está fazendo, porque senão nós escolheríamos estar em outro lugar tranquilamente. Você foi cortado da oliveira brava. O que é uma oliveira brava? Que não produz um bom fruto. E você foi enxertado na oliveira chamada Jesus Cristo. E isso não foi feito pela vontade do homem. Isso foi feito pela vontade de Deus. É o Nicodemos. Como? É o Nicodemos. Sabe? Não era para você estar aqui hoje. É antinatural. É sobrenatural esse tempo que a gente está tendo aqui hoje. Quem imaginaria, me visse alguns anos atrás, alguns anos assim, não, há uns, deixa eu fazer as contas, olha, quem me viu há uns 35 anos atrás, jamais imaginaria que eu seria pastor. Nem eu imaginava. É a graça de Deus, nós somos enxertados na oliveira, nós somos enxertados em Jesus. E Paulo está dizendo assim, olha, se alguns judeus se converterem, como eles já pertenceram à oliveira, vai ser muito mais fácil para eles serem reconectados de novo. Mas para mim e para você, amigo, isso aqui é antinatural, é coisa do céu. Então, você não veio dos seus pais. Como assim, pastor? Não. Você veio através dos seus pais, mas você nasceu de Deus. Foi Deus que gerou você. Você tem um DNA divino dentro de você. Você tem essa fagulha do céu. Você tem essas coisas que existem no céu, elas já existem dentro de cada um de nós. Então, nessa noite, meu filho, volte ao original. Volte ao tronco. Volte à oliveira. Volte ao fluxo de Deus sobre a sua vida. Hoje Deus nos provoca, irmãos, a gente nos conectar ao céu, nos conectar a Ele. Porque a nossa natureza, em última análise, é uma natureza celestial. Nossa mente é a mente de Cristo. Não tem outra coisa a não ser isso. Deus está provocando você nessa noite. Deus não sugere, não. Deus provoca. Que você dê uma resposta muito boa para Deus hoje.
Você pode ficar em pé, vamos ter um tempo de oração. Eu tenho algo para mim que Deus quer fazer algo muito grande na sua vida. E vai ser incapaz de você fugir disso. Vai ser incapaz de você desviar os seus pés, vai ser incapaz de você não inclinar a sua vontade para aquilo que Deus está querendo fazer na sua vida. Assim como Deus ama Israel, Deus ama a sua igreja, Deus ama você, Deus ama a mim. E Deus tem provocado você. Talvez você esteja demorando para responder às provocações de Deus, para entender as provocações de Deus. Mas hoje Deus trouxe uma iluminação para você. Hoje Deus trouxe um ensinamento para você. Então a pergunta é, qual a resposta que você vai dar à provocação de Deus? Deus nos provoca colocando pessoas perto da gente, muito melhor. Deus nos provoca apresentando o melhor desse mundo para nós. Deus nos provoca revelando as suas evidências. Deus nos provoca revelando, nos dando experiências. Deus nos provoca com acontecimentos. Então, responda às provocações de Deus nessa noite. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Deus não abre mão de você. Feche os seus olhos. Se você entendeu que Deus está te provocando nessa noite, porque às vezes a nossa falta de conexão com Deus, a gente acha que é o lugar, a gente acha que é a igreja. Quantas pessoas já me disseram assim, pastor, eu estou indo embora da igreja, porque assim, eu não sinto mais a presença de Deus. Eu já fiquei muito triste com isso, mas hoje eu entendo que não é sobre a igreja, hoje é sobre a pessoa. Ela foi cortada e ela não percebeu. Em qualquer lugar que ela for, ela não vai conseguir, a não ser que ela se reconecte, a não ser que ela volte e seja enxertada de novo na oliveira, em Jesus, a oliveira verdadeira. Hoje, irmão, olha para a sua vida, não olha para o lado. Deus quer reestabelecer o fluxo do céu sobre a sua vida. Ele quer tirar todo o desânimo que existe dentro de você, essa apatia espiritual que você tem, essa mornidão, esqueci, mas é ser morno diante de Deus, sabe? Deus quer que você saia desse lugar. Deus está te provocando. Se você é aquela pessoa que já vê assim o fluxo do céu sobre a sua vida, amigo, agradeça a Deus. Não olhe para aquele que não tem. É como o apóstolo Paulo disse assim, olha, vocês, igreja, não fica olhando para Israel e fica zombando deles, não, porque eles foram cortados da oliveira. Porque se algum deles em algum momento se arrepender, eles serão reconectados à oliveira. Nós não devemos ficar avaliando nossa vida a partir da vida do outro, nossa espiritualidade, a nossa entrega. Se tem pessoas perto de você que você percebe que estão desconectadas, ajude essa pessoa, mas não discrimina ela. Ninguém sabe o que passa pela cabeça, pelo coração, ninguém sabe quais são as tentações. Nós somos muito atacados, nossa mente é atacada, nosso destino é atacado. Tem pessoas que têm mais facilidade para lidar, elas estão um pouco mais conectadas com Deus, outras não. Outras elas vão deixando a mentira acumular. Então elas não se sentem mais amadas por Deus, não se sentem mais ouvidas por Deus, não se sentem mais queridas por Deus. Elas se desencantam com a igreja, porque assim, ela foi acreditando em mentiras. E Deus ama a igreja, assim como Ele ama Israel. Dê uma resposta à provocação de Deus na sua vida nessa noite. Deus, obrigado por sua boa palavra. Ela mexe comigo. Ela me encontrou. E ela transformou
a minha maneira de ver as coisas nesse momento da minha vida. E eu te agradeço por sua poderosa palavra sobre nós. Eu oro nessa noite abençoando cada vida que está aqui. Eles tenham uma boa semana, que eles tenham um fluxo do céu poderoso sobre a vida deles, Pai. Que eles vejam os milagres do Senhor acontecendo, que eles vejam a providência do Senhor, que eles percebam o teu grande agir, como o Senhor os ama. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça o rosto do Senhor ser reluzido sobre a vida deles. Que o Senhor tenha misericórdia deles e os guarde. Em nome de Jesus. Amém.